Então, dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa espírita, que quando falamos em espiritismo como ciência, a pesquisa é um instrumento fundamental. Vou convidar os irmãos Raul e Vanilza para participarem aqui, por favor. Então, bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tanto para vocês que estão aqui presencialmente, como para as pessoas que estão nos assistindo remotamente. Nosso 20º ENUF, coisa muito boa, como nós temos história, né? São 20 anos de história. Então, eu diria que esse é um momento espetacular, justamente porque nós estamos saindo de uma pandemia, né? Onde estávamos todos reclusos, e agora estamos todos aqui, inclusive sem máscara. Então, é uma coisa fantástica, é muito bom poder estar aqui com vocês. E o nosso tema de hoje é a respeito de pesquisa, né? Como fazemos uma pesquisa espírita? Como vamos planejar uma pesquisa espírita? Então, é um tema que é meio ácido para muitas pessoas, né? Muita gente acha um tema muito difícil, que não gostaria de fazer pesquisa, ou se fala em pesquisa, a pessoa meio que se retrai. E nós vamos ver aqui hoje que fazer pesquisa não é uma coisa tão difícil assim, e que a pesquisa também está no nosso dia a dia. A gente faz isso todos os dias, né? Então, vamos começar aqui. Na nossa agenda, nós temos, vamos colocar aqui os tipos de conhecimento, vamos abordar, né, os diversos tipos de conhecimento, vamos falar sobre pesquisa comum, depois a pesquisa científica, vamos trazer algumas citações do irmão Antônio Green, como não poderia deixar como não poderia faltar, né? E também alguns exemplos práticos de pesquisa no Centro Espírita. Ou seja, vamos traduzir a teoria na prática, né? Que é muito bom também. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos ver assim, quando nós pensamos em conhecimento, né? O conhecimento, esse termo conhecimento, normalmente ele nos remete a quê? A conhecimento científico. Mas será que nós temos somente o conhecimento científico como tipo de conhecimento? Essa é a pergunta que a gente coloca, né? É ele o único tipo de conhecimento existente? Não, não é. Então, nós trouxemos aqui uma frase, ou melhor, duas frases, que foram proferidas pela doutora Natália Pasternak, que muitos aqui devem conhecer, né? Que, inclusive, nessa época de pandemia, ela apareceu muito na televisão, nos telejornais, explicando sobre as vacinas, sobre a pandemia, o que era o vírus. A doutora Natália Pasternak, ela é presidente do Instituto Questão de Ciência, e ela faz um trabalho muito grande de divulgação científica brasileira. Ela é colunista sobre ciência em alguns jornais importantes nacionais, né? E claro, ela é microbiologista. Então, falando sobre tipos de conhecimento, num vídeo da Casa do Saber, ele está intitulado como O que é ciência e por que confiar nela. É um vídeo bem curtinho, de 6 minutos, que inclusive eu recomendo, está lá no YouTube disponível, vocês podem dar uma olhada. Então, o que a doutora Natália Pasternak nos diz? Ela diz assim, tem outros tipos de conhecimento que também são importantes e não são menos relevantes do que a ciência. Conhecimento sobre artes, música, literatura, esportes. E esses conhecimentos são o que nos fazem humanos. Então, eles não são menos importantes. Mas, quando a gente fala de investigação do mundo natural, daí a gente está falando de
ciência. E esses outros conhecimentos são conhecimentos que ficam para outras áreas da nossa humanidade, da nossa vida. Então, eu gostei muito desse trecho, eu só gostaria de salientar o seguinte, ela coloca aqui, em relação à investigação do mundo natural, quando nós estamos falando de ciência, eu só gostaria de dizer o seguinte, nós podemos também falar de ciência, falar de pesquisa científica, quando nós abordamos mesmo esses temas, artes, música, literatura, esportes, nós podemos também fazer pesquisa científica sobre esses temas. Mas aqui, quando ela se refere a esses temas, ela está querendo se referir provavelmente ao senso comum, ao conhecimento ordinário, ao conhecimento comum, que também é um dos tipos de conhecimento, né? Então, só para ilustrar. E aí, na sequência, nós trazemos 3 grandes tipos de conhecimento. Esses tipos de conhecimento, o próprio irmão Grimm nos traz no Caderno de Psicofonias de 2006, que foi publicado em 2007. Então, ele diz assim, conhecimento ordinário ou comum é um tipo de conhecimento científico e o conhecimento filosófico. E o que é, vamos falar um pouquinho a respeito de cada um, né? O que é o conhecimento ordinário ou comum? Nós poderíamos dizer que é o nosso famoso senso comum, né? O que é o senso comum? É aquele conhecimento que nós aprendemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fazendo reflexões sobre o mundo, fazendo leitura do mundo onde nós estamos inseridos, né? E nessa interação com o mundo. Então, isso é o senso comum. Nós podemos dizer que o senso comum é o conhecimento mais antigo da humanidade, né? Então, esse senso comum, ele é trazido, ele é passado de geração a geração. Então, quando nós herdamos esse conhecimento, esse senso comum, nós vamos acrescentando aí as nossas experiências vividas, né? E esse senso comum, ele vai crescendo. Mas ele nós podemos dizer assim, que é um conhecimento ingênuo, porque ele não é crítico, ele não é refletido, né? Podemos dizer até que ele é fragmentário, porque a gente não consegue traçar uma linha em relação a esse conhecimento. Ele é assistemático. Ele tem está sujeito a muitas incoerências, porque muitas vezes ele se mistura com preconceitos, com superstições, com crenças, né? Então, além disso, esse senso comum, esse conhecimento comum, ele é conservador. Por que ele é conservador? Porque ele é resistente às mudanças. Porque como ele vai sendo passado de geração a geração, ele vai culturalmente sendo passado. Então, as crianças já vão aprendendo esse senso comum, esse conhecimento comum. E isso vai ficando enraizado dentro de nós e a gente acaba acreditando que esse é o conhecimento verdadeiro, porque já veio dos meus pais, dos meus avós, né? Então, tem um filósofo italiano chamado Gramsci, que na primeira metade aí do século XX, ele dizia que o bom senso é o núcleo sadio do senso comum. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar transformar o nosso senso comum em bom senso e fazer uma elaboração mais coerente do saber, né? Tem até um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que na verdade eu nem sei de onde surgiu este exemplo, mas ele é verdadeiro, né?
num determinado momento, tinha um garoto de 10, 11 anos conversando com a sua mãe quando ela colocou um peixe, uma tainha, para assar no forno. E aí ele perguntou para ela assim: mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E ela disse: nossa, mas isso é sempre assim, as pessoas sempre fazem isso assim, a minha mãe já fazia, minha avó já fazia assim, então é assim que tem que ser. Daí o garoto, muito esperto, foi lá e perguntou para a avó: vó, quando você faz a tainha assada, por que você corta a cabeça e o rabo? Ela disse: nossa, mas isso todo mundo sabe, é comum, as pessoas fazem assim, a minha mãe já fazia assim. E por sorte do garoto, né, ele foi buscar a informação na bisavó dele, que ainda estava encarnada. E daí ele perguntou para ela: vó, por que quando você fazia tainha assada, você cortava a cabeça e o rabo do peixe? Daí ela disse: porque a minha forma era daquele tamanho e não cabia a cabeça e o rabo. Então, isso é o senso comum, gente. Né? O senso comum é aquilo que não é refletido, que vai passando de geração a geração e as pessoas não fazem crítica. E o que é o conhecimento científico, então? O conhecimento científico é aquilo que se aprende através de um emprego do método científico para fazer construção do conhecimento. Esse método científico, ele está diretamente relacionado à coleta de informações. Coleta de informações para quê? Você tem um problema, que é a sua pergunta de pesquisa. E você tem uma suposta solução que você imagina. Então, para esta pergunta, eu tenho uma suposta solução, que eu não sei se é verdadeira ou não. E o que é o método científico? É justamente esse caminho que nós vamos percorrer da nossa pergunta de pesquisa até a solução. E essa solução que nós propomos inicialmente, ela pode ser verdadeira ou falsa, dependendo aí do caminho que nós percorrermos, da coleta de informações que nós fizermos. Então, conhecimento científico não é tão difícil assim. E o conhecimento científico, ele está, claro, ele é ciência. Aí a gente diz, estamos fazendo ciência com o conhecimento científico, né? Então, a ciência, ela não é dogmática. Ela utiliza sempre as melhores ferramentas que se tem para buscar as respostas que nós precisamos para as nossas questões de pesquisa, não é mesmo? E uma característica da ciência, que é muito importante, é que a ciência é provisória. Todas as teorias científicas, elas são provisórias. Por que são provisórias? Quando é que a teoria científica ela se muda? Ela se muda quando as evidências fazem mudança. Então, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa há 20 anos atrás com um determinado tipo de tecnologia. Hoje em dia, nós temos outras tecnologias, né? Então, nós podemos chegar à conclusão que tudo que tinha sido colocado há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, era um conhecimento parcial. Hoje nós já temos condições de ir avante, de ir para frente. Nós temos aí um grande exemplo, né? O nosso telescópio Hubble, que nos ajudou em muita coisa científica, e agora nós temos o James Webb, que justamente está nos trazendo detalhes a respeito do universo que nós não tínhamos antes, né? Então, as teorias antigas estão erradas? Não, elas não estão erradas. Nós só conseguimos acrescentar coisas, ver detalhes em função das novas tecnologias ou dos novos alcances que nós vamos fazendo nas diversas ciências, né? E uma outra característica importante da ciência é que a ciência é pública.
E o que quer dizer que ela é pública? É que quando você faz um trabalho científico, você vai colocar lá, escrever detalhadamente como que você fez a pesquisa. E tem que ser passível de reprodução. Tem que ser passível de reprodução. O que é reprodução? Na verdade, é um outro pesquisador pegar isso num outro momento e tentar refazer a sua pesquisa. Tá bem? Então, basicamente, em relação à ciência, seria isso. E o que eu até vou voltar aqui, opa, deixa eu só voltar aqui, eu ainda não entrei nesse, devo ter batido sem querer. E o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia usando o nosso raciocínio lógico, né? Então, ele é, na verdade, a base para o senso comum, conhecimento ordinário, conhecimento comum, e também para o conhecimento científico. Então, no conhecimento filosófico, o homem, o espírito, né, ele faz questões subjetivas, abstratas, conceitos, ideias. Então, ele vai tomando, vai tendo alguns alcances e vai se questionando, né, sobre essas coisas. Então, o conhecimento filosófico, ele usa toda a base da razão, o raciocínio crítico sobre as coisas. E aqui, opa, não está voltando, para frente, na verdade, por favor. Aqui, foi, obrigada. E aqui nós trazemos uma citação do irmão Antônio Green a respeito dos tipos de conhecimento. Então, ele classifica realmente dessa forma como a gente colocou, conhecimento ordinário comum, conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Então, vamos ver o que ele diz rapidamente a respeito disso, né? Então, o conhecimento ordinário comum é o conhecimento que acontece no cotidiano da vida e que depende do espaço, do tempo e da consciência de cada pessoa para nela compor uma massa crítica desse conhecimento. Então, nós temos que compor essa massa crítica do senso comum, né, do conhecimento ordinário. E esse conhecimento, ele não é sistematizado, ele não sofre a força do academicismo, nem tampouco segue metodologias adequadas, ou seja, ele não segue o método científico. Então, ele é resultante do quê? Que nós já conversamos, das experiências existenciais, portanto, do conjunto de vivências de cada indivíduo numa dada cultura. Então, esse conhecimento ordinário, ele é o senso comum, ele é cultural. Opa, esse para frente. Aqui. O conhecimento científico, ele é, então, aquele que opera em nível horizontal, apoiado por uma metodologia científica, ou seja, usa o método científico, por protocolos, quantificadores, testagens. Então, a gente vai fazer o teste da nossa hipótese, da nossa solução proposta. Então, é sempre superficial, horizontal. A verdade é relativa e mutável. Vejam esta frase do irmão Antônio Green. A verdade é relativa e mutável. Então, tudo aquilo que a ciência alcança, né, é uma teoria provisória que pode ser modificada no futuro, né? E a ciência não tem medo disso. A ciência é aberta justamente para isso, para que o nosso conhecimento como humanidade prospere. E o conhecimento filosófico, ele é vertical, profundo, procura alcançar os princípios e os fins do ser. Então, aquela famosa questão, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Então, isso é o conhecimento filosófico. Toda linguagem é a força instrucional do pensamento vinculado ao ser na busca do próprio ser. O conhecimento filosófico é o prolongamento, a base do conhecimento ordinário, comum e do pensamento científico. Então, por ser um raciocínio lógico, por ser um raciocínio crítico, ele tem que ser a base, então, dos demais conhecimentos, né? Do senso comum e do
científico. E aqui a gente entra em pesquisa. E para construirmos conhecimento, precisamos fazer pesquisa, né? A gente precisa fazer pesquisa. Só que muita gente acredita que a pesquisa é para as mentes brilhantes. Eu não sou capaz de fazer pesquisa. E a gente vai ver aqui, gente, que nós, no nosso dia a dia, fazemos pesquisa, né? Sempre pesquisamos. Como vamos pesquisar? Né? Essa é a pergunta. Então, no nosso dicionário Hawais aqui, que nós trouxemos como referência para essa questão, né? Pesquisar é tomar informações a respeito de. Então, vejam, todas as vezes que a gente está buscando informação a respeito de alguma coisa, nós estamos fazendo pesquisa. E nas nossas vidas, a gente faz isso todo dia. Então, pesquisar não é uma coisa absurda, não é nada difícil, né? Então, vejam aqui, será que a gente pesquisa na nossa vida diária? A gente quer comprar comida, produtos alimentícios, queremos comprar remédios, eletrodomésticos, um liquidificador, um ferro de passar roupa, uma calça, uma blusa. Como é que a gente faz pesquisa para comprar essas coisas? Vamos dividir aqui antes da pandemia e depois da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente ia no supermercado, na farmácia, lá em 4 supermercados, depois voltava no primeiro para pegar os produtos mais baratos, fazia a mesma coisa na farmácia ou em uma loja. Depois da pandemia, parece que todo mundo, ou uma grande parte, uma grande maioria das pessoas, aprendeu a fazer pesquisa pela internet. Ou seja, é muito mais fácil, você não precisa se deslocar, mais rápido, né? Então, nós fazemos pesquisa todo dia a gente está fazendo pesquisa. E essa pesquisa, então, ela precisa ser dissociada de tabu, de dificuldade, de complexidade, porque realmente fazer pesquisa não é um bicho de 7 cabeças. Não está indo, gente. Agora, opa. E eu trouxe aqui 2 conceitos de 2 pesquisadores que falam a respeito de pesquisa. O que é pesquisa? Então, essa pesquisa comum, né? Que é a nossa pesquisa do dia a dia, que não é uma pesquisa científica, né? É uma atividade humana honesta. O que quer dizer honesta? Qual é o conceito de pesquisa que a gente viu há pouco? É tomar informações a respeito de alguma coisa. Então, é tomar informações honestas a respeito de alguma coisa, cujo propósito é descobrir respostas para as indagações, para as questões significativas que são propostas. Então, qual é o melhor preço para comprar a minha lista de supermercado do mês? Onde fica, né? Onde é melhor para comprar os remédios? Essas são as minhas questões. E a minha pesquisa vai levar a um resultado, a uma solução para essa pergunta. E a pesquisa científica, a gente colocou aqui, significa perseguir uma interrogação, um problema. Então, eu tenho aqui um problema, tenho uma interrogação, e vou perseguir essa interrogação de modo rigoroso, de modo sistemático, sempre andando em torno dela, em torno dessa pergunta, buscando todas as dimensões, qualquer que seja a concepção de pesquisa assumida pelo pesquisador. Então, pode ser aí uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso, um levantamento de informações, etc. E como planejar a pesquisa no centro espírita? Essa é a questão, né? Entrar aqui no nosso foco. Então, não é nada diferente de planejar a pesquisa de remédios, de eletrodomésticos, de produtos alimentícios, né? Basicamente, é a mesma coisa. Só que a gente precisa tomar um determinado cuidado,
que é justamente o uso do método científico. Então, nós vamos, da mesma forma, ter uma questão de pesquisa, ter um problema de pesquisa que eu não sei a solução, mas eu imagino uma solução proposta. E o método científico justamente vai ser a coleta de informações para sairmos daqui da pergunta e chegarmos na resposta. E aqui nós ilustramos o método científico. Ele tem aí 6 etapas: observação, questionamento, a hipótese, a experimentação, né, ou a coleta de dados, talvez fosse a melhor forma de dizer, a análise de resultados e a conclusão. Então, o que nós fazemos na observação? Na observação, nós vamos, basicamente, definir aquilo que nós gostamos de pesquisar. O que a gente gosta de fazer? Que tema nos chama atenção e nos motiva? Porque para fazer pesquisa, a gente precisa gostar desse tema. Nós precisamos gostar. É abraçar o tema e, como se diz na gíria, morrer abraçado com ele, né? Então, nós precisamos gostar do tema. Na sequência, a gente tem o questionamento. O que é o questionamento? É o nosso problema de pesquisa, é a nossa questão de pesquisa, pergunta de pesquisa. Então, vamos dizer assim, na observação eu digo assim, eu quero aprender mais a respeito de campo mediúnico, por exemplo. A minha pergunta, o meu questionamento, a minha pergunta de pesquisa é: o que é o campo mediúnico? Eu não sei, eu quero ir atrás. Daí, como a terceira fase ali é a hipótese, então é a solução proposta. Qual é a solução para esse questionamento, o que é campo mediúnico? Eu posso dizer que campo mediúnico é um campo que emana do espírito e que comunica quem o espírito realmente é. Então, essa é a minha solução proposta. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? E aí a gente vai para a experimentação. A experimentação, nós vamos, então, fazer a coleta de informações. Então, nós vamos pegar toda a obra do irmão Antônio Green, vamos abrir, vamos ler, né? Então, é a nossa pesquisa bibliográfica. Ou nós podemos fazer um estudo de caso, ou nós podemos fazer um levantamento, criar um formulário e pedir para as pessoas responderem, ou vamos fazer entrevistas com algumas pessoas para nos ajudar a chegar na nossa resposta para este problema de pesquisa. Isso é a experimentação. Depois que a gente já coletou todas as informações, então a gente tem a análise de resultados. Então nós vamos analisar, olhar com senso crítico aqueles ou números ou aquelas dissertações, aquelas frases e tentar entender, né? Depois dessa análise de resultados, a gente vai para a conclusão. O que é a conclusão? É basicamente a gente verificar se a nossa hipótese, aquela hipótese que nós colocamos lá no início, antes de estudar, se ela é verdadeira ou não, né? Ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Se ela for falsa, a gente pode dar uma olhada na nossa pesquisa, se nós incorremos em algum erro, se era falta de conhecimento, podemos dar uma sugestão para futuras pesquisas a respeito do assunto, né? Então, basicamente, o método científico é isso. É fácil, gente. Nós só precisamos escolher o assunto, escolher a pergunta de pesquisa, supor uma conclusão, que pode ser falsa ou verdadeira, ou e depois fazer a nossa coleta. E daí nós temos algumas citações do irmão Antônio Green a respeito de pesquisa, para a gente encerrar essa parte, né? Então, não se deve esquecer que é de extrema significação na ciência espírita não permitir a manifestação de cientismos, que simplesmente dissertam e desviam o objeto ou a atenção do objeto de pesquisa. Que isso quer dizer, muitas vezes o pesquisador, ele fica tão embrenhado na pesquisa que ele já nem lembra mais por que ele
ele quis fazer aquela pesquisa. Então, ele dificilmente vai chegar a um resultado palpável, porque ele já teve muitos desvios aí no meio do caminho, né? Isso seria o cientificismo, é fazer a ciência pela ciência, sem estar atrelado a uma pergunta, a uma necessidade do grupo social. Uma outra frase diz assim: o trabalho científico, prático e intuitivo, de reflexão ou imaginativo, é penoso. Para ser alcançado, tem-se que fazer autodisciplina. Portanto, deve haver persistência, serenidade e absoluto senso crítico, que só dará resultado se todos os dias for revisado. Então, a partir do momento que nós decidimos fazer uma pesquisa, nós temos que ter autodisciplina e temos que nos policiar para mantermos a pesquisa, fazendo a pesquisa, né? Então, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ser sereno e senso crítico. Nós temos que analisar aquilo que nós estamos fazendo, né? O conhecimento científico se renova todos os dias pelo processo de revisitação crítica que o cientista opera nas sentenças do conhecimento. Então, a gente não faz uma pesquisa e deixa ela largada, morta lá. Não, a pesquisa ela tem que ser viva. Então, nós temos que permanentemente estar revisitando essa pesquisa e fazendo as devidas atualizações. E o pesquisador da doutrina dos espíritos, do espiritismo, da prática espírita, terá que lutar contra a ruptura que acontece em algumas instituições espíritas, que nitidamente claramente apresentam um segmento luz, no qual o conhecimento é construído, portanto, responsável, crítico, conjuntivo e transdisciplinar de ciência, filosofia e religião, e um outro segmento tentacular, através do qual o misticismo fabrica conhecimentos absolutamente desfigurados dos princípios doutrinários espíritas. Então, nos centros espíritas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que estar vinculados sempre a esse segmento luz, em que o conhecimento é, então, construído, é um conhecimento responsável, crítico, conjuntivo e transdisciplinar, que ele faz ciência, filosofia e religião, e não fazer o segmento tentacular, que é vinculado a misticismo e outras coisas, tá? Temos que ter muito cuidado com isso no centro espírita. E agora, o professor Raul vem aí conversar a respeito dos exemplos práticos de pesquisa no centro espírita, e a gente deixa as perguntas para daqui a pouco. E aqui nós temos, só para mostrar para vocês, as referências que a gente utilizou para montar essa apresentação. Opa, não está indo. Isso. E aqui. Tá bem? Muito obrigada por enquanto, e a gente já volta a falar, gente. Que isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui vendo vocês e aqueles que são online transmitindo a vocês alguma coisa. Espero que a gente consiga dialogar razoavelmente bem, que a gente consiga ter um trâmite de assuntos que faça alguma eficiência, que ajude vocês com alguma coisa, né? A nossa perspectiva hoje aqui é tentar traduzir para vocês e tirar o misticismo ou o tabu que se manifesta no sentido de pesquisa científica. Então, notoriamente, a professora Vanilza já trouxe para nós aqui alguns conceitos e algumas observações do sentido de pesquisa, e principalmente naquele intuito de trazer a pesquisa científica. De forma mais significativa, o que nós temos é que, para a gente começar a tentar entender algum assunto, qualquer que seja, qualquer o assunto que seja, e a gente gosta muito daquele assunto, como é que a gente faz para entender esse assunto? Como é que a gente faz para que esse assunto fique, assim, razoavelmente intenso dentro de nós? A primeira coisa que a gente deve fazer é
tentar planejar o conhecimento desse assunto como se a gente fosse fazer uma aula. Então imagine assim, como se eu tivesse que fazer uma aula sobre esse assunto, como é que eu faria? O que eu faria? O que eu tinha que ter de cuidados? Como que eu podia fundamentar e sustentar esse assunto para que eu mesmo ficasse satisfeito com aquilo que eu estou propalando? Então, essa é a primeira perspectiva que nós temos no sentido de elaborar uma pesquisa ou elaborar um conhecimento. O conhecimento, de forma geral, ele traz para nós um enriquecimento interno fantástico. Porque cada vez que nós conhecemos, nós crescemos internamente. Observem o seguinte, todas as vezes que a gente tem notoriamente vontade de conhecer alguma coisa, observem que vida e sentido transforma-se numa unidade. Então, tudo que está vivo é dinâmico. O conhecimento, portanto, é dinâmico. Tudo que tem sentido tem plano objetivado. Plano objetivado significa fazer com que a nossa vida tenha uma sequência de objetivos. Conhecer ou pesquisar não é diferente disso. Faz o mesmo nuance. O que nós precisamos é que justamente consigamos colocar em prática todas aquelas perspectivas que na forma teórica ou na forma de sedimento mais profundo, a professora Vanilza trouxe para nós. Então, o que nós podemos fazer no sentido da pesquisa no Centro Espírita? Eu procurei trazer para vocês aqui algumas coisas que fossem, digamos assim, factíveis, execuíveis, que possam fazer sentido para vocês e, ao mesmo tempo, melhorar o ranking de profundidade que vocês alcancem no sentido de pesquisa, né? Então, o que nós temos aqui, né? Requisitos iniciais para a gente poder falar de pesquisa científica, ou falar de pesquisa no Centro Espírita. Vamos fazer o seguinte, por enquanto a gente tira o científica como adjetivo dessa pesquisa. Vamos falar de pesquisa no Centro Espírita, né? Então, inicialmente, nessa tela que vocês estão vendo na projeção, nós temos alguns dados importantes. Então, a gente tem que ter um assunto objetivo, um tema. Isso aí é necessário, é essencial. Eu tenho que estar associado a alguma área de saber, alguma área um pouquinho mais detalhada, mais aprofundada, mais focada de saber. O que isso faz para a gente poder tentar encontrar o que seria o tema? Então, notem, a gente tem que ter curiosidade sobre um assunto, por exemplo, ou então a gente, sempre as pessoas perguntam alguma coisa para a gente e a gente diz, puxa, eu não consigo responder adequadamente, eu faço algum tipo de arremedo, não dou... Então isso aqui pode ser um preceito para a gente conseguir fazer uma pesquisa no Centro Espírita. Além do que a gente pode ter ainda um tema intrigante, ter uma coisa que diz, nossa, toda vez que o fulano, Beltrão, ou o irmão Grinho, o irmão Leocádio, ou quem seja, fala sobre esse assunto, eu digo, caramba, por que eu não entendo isso? O que será que acontece, né? E além disso, ainda pode ser alguma coisa como a professora Vanilza trouxe para vocês. O que é campo mediúnico? Opa, isso é um tema desafiador. Vou me abraçar com isso aí, né? Claro, como ela falou, vocês podem se abraçar até o desencarne, mas isso é outra história. A gente pode ser que dê certo e a gente consiga chegar a algum tipo de trâmite, né? Mas é importante ainda mais outros 3 requisitos. E desses 3 requisitos a gente tem... é bom ter conhecimento sobre alguma área que faça alusão a esse tema. Então, por exemplo, eu quero falar sobre atendimento ao público. Então, você sabe como é que é a administração social de atendimento ao público? Sabe como é que é o marketing para que a gente consiga fazer com que o público fique mais próximo a gente, seja mais interpelado de maneira adequada? Como é que é o comportamental, etc. e tal? Então, esse tipo de nuance é importante. É uma questão interessante. Então, a gente tem que saber também que existem fontes de consulta. Se não houverem fontes de consulta, é impossível você fazer uma pesquisa, né? A não ser, que a gente vai ver um pouquinho para frente, que você seja a primeira fonte de consulta sobre isso. Mas daí o padrão é outro. O patamar da pesquisa é outro também, né? Por fim, extremamente importante e significante. Saibam delimitar a pesquisa de vocês. É importantíssimo. A gente tem que saber até onde o tema vai e qual o tamanho do trabalho. Vou trazer um exemplo para vocês. Um emérito pesquisador chamado Charles Richer, do século retrasado, ele foi chamado pela Real Sociedade Britânica de Ciência para poder interpelar se o espiritismo era alguma coisa de charlatanismo ou se era alguma coisa efetiva. Então eles disseram, você pode fazer uma análise para nós, para trazer... Charles Richer é ganhador do Prêmio Nobel de
Fisiologia Médica, de 1904, se eu não estiver enganado. Isso. Então, daí, o que ele foi chamado? Vai lá e vamos fazer umas pesquisas para ver se o espiritismo é de verdade ou é uma balela. Ele foi lá e começou a fazer pesquisa. Ele começou a fazer pesquisa em 1800 e século retrasado mesmo. E foi fazendo. Ele ficou tão interessado no assunto que ele esqueceu do tema fundamental e o tamanho do trabalho. Ele terminou o trabalho 30 anos depois. Então não era mais um trabalho, dito assim, pesquisa sobre a veracidade do espiritismo. Não. Ele mudou o tema, porque ficou muito aberto, e ele mudou o título da pesquisa, que começou a ser chamado Tratado sobre Metapsíquica. Se um dia vocês tiverem a possibilidade de ler este tratado, é um livro desta grossura. É uma coisa absurda. Tá? Ele fala tudo e nada. Porque justamente ele perdeu o foco. E ele sabe disso. E no fim, quando publicou a pesquisa, ele disse assim, sinto aqueles que estão decepcionados, porque o meu foco tinha que ser um pouquinho mais fechado. Né? Mas mesmo assim, foi excelente, porque a partir daí a Real Sociedade inglesa acreditou na veemência profunda do espiritismo. Né? Então, notem, é importante a gente ter esses requisitos no nosso questionamento, para a gente poder abrir uma pesquisa no sentido do espiritismo. Né? O que nós podemos observar aqui? Como é que a gente vai fazer a pesquisa em si? Que tipos de pesquisa a gente pode fazer no Centro Espírita? Que tipos de pesquisa a gente pode observar no nuance do conhecimento do espiritismo? Então eu trouxe um elenco aqui de algumas considerações para vocês, tá? Que são pensadas aleatoriamente para a gente poder fazer uma consideração. O último item, no etc., vocês podem colocar um monte de outras coisas. Essas aqui são algumas considerações que fazem um sentido razoável e é onde os trabalhos mais se localizam. Né? Então, o que eu procurei trazer para vocês aqui? Eu procurei trazer que vocês entendessem mais ou menos o que cada uma dessas aqui traz no seu panorama. Né? Então, cada uma dessas formas de fazer pesquisa, que seriam, por exemplo, a bibliográfica, eu procurei dizer qual é o nuance da questão, o que é que vocês poderiam precisar, né? Qual é o tipo de dificuldade que esse tipo de pesquisa pode trazer para vocês e algum requisito primordial. Né? Um dos requisitos primordiais para qualquer tipo de pesquisa, nesse sentido da bibliografia, é que vocês gostem de ler, vocês têm que gostar de ler. Aliás, estudante do espiritismo que não gostar de ler está estudando outra coisa. Né, ou está querendo ouvir mensagens. Isso não serve. Né? Estudante do espiritismo tem que se envolver com o assunto. Então, esse sentido da pesquisa bibliográfica é um nuance mais facilitado, alguma coisa mais fácil para vocês fazerem um alcance, e o inerente e essencial. Você tem que gostar de ler algum tipo de documento, algum tipo de revista, jornal, ou enfim, a consulta que vocês vão buscar, né? A fonte de pesquisa que vocês vão buscar. Nós temos aí agora um outro tipo de nuance, que seria um nuance que fala de levantamento de dados, resultados, informações. Isso aí é justamente alguma coisa que envolve uma atualização processual em questão de como é que nós vamos fazer para saber se dá resultado algum tipo de proposição, se funciona algum tipo de atendimento, se nós estamos adequadamente fazendo com que o nosso público seja ou tenha um retorno positivo, interessante, etc. e tal. Aí a gente já tem um outro patamar de observação, porque justamente nós precisamos ter acesso a esses dados. A gente tem que ter acesso aos resultados, à informação. Pode ser que isso aí já seja um pouquinho mais dificultoso, porque justamente lida com uma questão ética, quando nós estamos vendo alguns tipos de dados pessoais, alguns tipos de dados que envolvem questões de orientação de saúde, por exemplo. Por isso eu coloquei um grau de dificuldade médio, porque tem que ser uma pessoa que já tem uma possibilidade de ter acesso a documentos que são um pouquinho mais classificados, um pouquinho mais rigorosos, tem que ter um tratamento ético melhor, etc. e tal. Né? Mas notem, parece que o grau de dificuldade está aumentando. Não é bem assim, não.
nós podemos fazer também uma pesquisa de catalogação, catalográfica. O que a gente vai observar? Quando é que o irmão Leocádio fala sobre usar o chá de bardana? Então, a gente pesquisa em toda a documentação, todas as mensagens, todos os catálogos, todas as falas gravadas, filmadas, sobre o que aconteceu. E a gente organiza uma classificação e diz, no ano tal ele começava a falar assim, no ano seguinte começou a falar assim. E aí a gente vai observando que existe uma evolução nesse conteúdo, nessa manifestação. Essa é uma outra pesquisa que ela tem uma relatividade fácil. E a gente precisa ter algum acesso a documentos. Esses documentos geralmente são documentos públicos fáceis da gente observar, né? São algumas coisas que não são dificultosas, né? A gente passa para um outro item. Esse outro item é um item um pouquinho mais dificultoso, mas é extremamente útil, né? Então observem só, quando a gente está falando de transcrições, a gente está querendo observar que em séculos anteriores, eu até fico assim impressionado quando eu falo isso, né? Mas a gente tem que falar, porque nós já somos do século passado. Então, em séculos anteriores, as mídias não eram como são hoje, né? Como são agora. Então, tem algumas mídias que às vezes eu apresentei esses tempos atrás, assim, você sabe o que é isso? Sobrinha de 22 anos, ela olhou e disse, deve ser tecnologia. É uma fita cassete. Quê? O que tem aí? Né? Tem gravação de som. Como que grava som isso? Aí eu tive que mostrar para ela como é que era o recorder, o gravador. Ela olhou, meu Deus, que troço estranho. Eu disse, então, aí o que a gente precisa? Quando faz uma transcrição, a gente vai ter que recuperar coisas que estão no século passado. Né? Cabe a nós, viventes de 2 séculos diferentes, decodificar essas coisas, transcrever essas coisas. O que acontece nesse tipo de pesquisa? Ele tem um grau médio de dificuldade, porque justamente um dos requisitos é material reprodutivo. Alguns de nós vai dizer assim, reproduzir um DVD é fácil. Agora, uma fita de vídeo, um disco de vídeo, será que existe esse equipamento ainda? Né? Porque hoje a gente já está acostumado com outras coisas. Então esse é um tipo de pesquisa que tem um grande acervo possível para a gente fazer. E é extremamente útil, mas tem um certo nuance de dificuldade. Né? Aqui a gente tem mais alguns deles que são justamente solução de problemas práticos. Por exemplo, eu estou dentro do meu centro espírita fazendo algum tipo de gerenciamento de pessoal. Eu preciso saber como é que eu gerencio o que eu tenho à disposição em termos de capacidade de atendimento, em termos de pessoa que façam o atendimento público, em termos de organização no sentido administrativo do meu local e outras coisas nesse sentido. Quem sabe até um sentido financeiro. Tá? Então, para que esse tipo de pesquisa aconteça, já temos um grau de dificuldade entre médio e difícil, porque justamente a gente tem que conhecer os processos e analisar e propor soluções. Mas é uma pesquisa possível, execuível, e faz um sentido muito interessante. Por quê? Porque lá na frente, quando alguém disser, como é que a gente tratava esse problema antes, quando só tinha 2 pessoas para atender 100, e hoje a gente tem 50 para atender 200, não dá certo. Aí a gente começa a ver a história do que aconteceu. Então você vai ver, alguém será que falou sobre isso? Olha, tem uma pesquisa dizendo como é que a gente fazia. Será que a gente não pode fazer uma hoje? Ou usar os dados, ou o vínculo do processo que eles fizeram? Puxa, que interessante, vamos tentar. Né? Agora eu passei para um outro patamar que é duro. Digamos assim, para quem gosta de pão, a casca é dura, mas é bem saborosa quando a gente digere. O miolo é o miolo, né? É gostoso para todo mundo, assim, e você tem que usar com alguma coisa para comer o miolo, mas a casca você pode comer sozinho. É isso que eu digo para vocês. Explicação fenomênica científica, por exemplo, é uma delas. Grau de dificuldade? Difícil. Requisitos? Você vai ter que utilizar de múltiplos conhecimentos, geralmente de um saber filosófico, de um saber profundo da ciência, que é justamente aquilo que a maioria de nós tem um nuance de não querer chegar perto.
Não é esse o sentido é outro. Como a gente falou lá no início, se você gosta muito de um assunto, quando você percebe, você já está enfronhado com ele. Tão enfronhado com ele, que você diz assim, eu tenho que tomar cuidado para que em todos os meus momentos de lazer, esse não seja o meu lazer. Tá? Então eu digo para vocês que, particularmente, este é um cuidado que eu tenho que ter. Às vezes eu chego em casa e assim, vamos fazer o quê? Eu vou pesquisar. É ótimo, é um hobby maravilhoso, que coisa maravilhosa. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E às vezes a gente não chegamos no atrito porque volta e meia ela também diz, o que você vai fazer? Vou preparar uma aula. Domingo de tarde, depois do almoço. Nossa, mas que coisa maravilhosa! Eu também. Vamos lá. Ok. O que nós temos para encerrar um pouquinho essa questão de volumes pesquisatórios? O grau de dificuldade para vários outros tipos de pesquisa ele tem um âmbito múltiplo, né? Por exemplo, uma pesquisa bibliográfica. Quem era Bezerra de Menezes? Quem era Emmanuel? Quem era Leocádio José Correia? Então, algumas vezes é importante para você poder também descobrir esse personagem, pesquisar alguma coisa e editar esse tipo de organização científica, que de forma notória sempre vai ser científica. Por quê? Porque traz para nós âmbitos, parâmetros e observações que são a ótica daquele que pesquisou. Então, a ótica do pesquisador é extremamente importante. Quanto mais ampla e aberta, melhor é a ótica. Exemplo, Hubble, né? James Webb. O que os dois mostram é a realidade mutável. Porque um era caolhinho, assim, não conseguia enxergar direito. O outro botou o óculos e disse, estou vendo. Pior é que ele já é ultrapassado, que nós já temos plano de um outro telescópio de 60 vezes mais definição do que o dele. E aí este novo vai dizer assim, James o quê? John o quê? João da onde? Vocês não sabem o que vocês estavam vendo. Eu sei. Né? E assim a verdade imutável vai acontecendo. Só para que vocês tenham uma ideia no sentido de pesquisa e coisa assim, eu procurei trazer para vocês aqui agora uma relação de pesquisa documental científica. O que é isso? Eu gostaria de mostrar para vocês como é que é por dentro uma coisa dessa. Então eu peguei algo que está mais ou menos próximo do meu perfil, mas não é bem o meu perfil, e fui objetivar alguma coisa para trazer para vocês. Então eu fiz esse tipo de observação. Por que é cosmologia e física quântica? Meu café da manhã começa assim. E à noite eu vou dormir cosmologicamente o quanto eu posso. Então a gente vai bem, né? Não acontece muito diferente com a grata pesquisadora, esposa, etc. O que nós temos aqui, ó? Estou mostrando para vocês como é que é por dentro uma pesquisa dessa. Tem um monte de texto, né? Isso aí não tem dúvida. E o que acontece? A gente faz uma pequena introdução sobre o assunto, o que a gente diz? Qual é a área de saber que está envolvida nesse contexto? Era bom a gente falar sobre isso aqui. Então diz, no começo se pensava esse tipo de coisa. Agora a gente está pensando assim. Isso aqui pode ter um viés mais interessante, etc. e tal. Então a gente expõe assim, um preâmbulo, né, de como a coisa pode se qualificar. Mas não é só isso, tá? Nós precisamos também explicar algumas coisas diferenciadas. Tem algum termo que às vezes eu usei lá, absenteísmo. Caramba, o que é isso? Absenteísmo? Então, para não deixar o leitor perdido, é melhor você dizer, absenteísmo, esse tipo de coisa, etc, etc. Tá? Então, alguns tipos de funcionalidade interessante. Aliás, para aqueles que não estão acostumados ou que já leram e observam às vezes, esse tipo de nota de rodapé é extremamente interessante para você não poluir o texto no meio. Porque se você for explicar o que significa a coisa, dá uma de Charles Richer. Abre um capítulo para dizer, quando eu falei aquela palavra, eu queria dizer isso. 2 anos depois ele volta para o texto original. Não serve, né?
É importante a gente fazer esse tipo de coisa. A gente tem que citar alguns autores que o pessoal diz assim, este cara falou, eu sei que é verdade. Né? Então, autores que sejam notórios no assunto. Extremamente importante. Aí vem o pulo do gato. Você vai explicar o que significa isso com a sua fundamentação de conhecimentos. Isto é a pesquisa. E o que você está fazendo? Lendo Grimm e traduzindo. Lendo Leocádio e traduzindo. Lendo André Luiz e traduzindo. Lendo Einstein e traduzindo. Eu subi um pouquinho o degrau, mas não é diferente. Tá? Não são gênios. Todos têm o assinte de objetivo pesquisatório. Todos. Isso significa meu objetivo vivencial. Tá? Não que precise ser de vocês esse objetivo, mas uma horazinha do dia dá para a gente separar e fazer isso. Né? Aquela hora que eu disse assim, vou ver a novela. Esqueça. Faça a novela. Escreva a novela. Né? O documento ainda tem que apresentar algumas coisas, que pode ser alguns gráficos, algumas coisas nesse sentido, para poder ilustrar um pouco o leitor. E fundamental, identificar onde você conheceu e onde você fundamentou todo o seu saber de referência. Não tem outra forma de fazer isso. Tá? Fundante, da onde eu tirei as coisas? Porque senão você entrega a pesquisa e alguém diz assim, isso aqui é o quê? Episteme, conhecimento, ou é doxa? Achismo. Não. Tem que ter uma relação de confidência. Tem que ter uma relação profunda de saber. Só para terminar a perspectiva, eu trouxe esses dois exemplos aqui para vocês. São duas coisas interessantes do meu perfil. Né? Este livro aqui tem uma coletânea de artigos. Essa coletânea de artigos, ela veio quando... Olhem só. É bom isso porque conta a história de como as coisas nascem. Né? Antônio Grimm começou a falar de alguns termos que me deixou encafifado. Encafifado do século retrasado. Né? Me deixou atônito. Para não dizer atômico. E aí o que aconteceu? Eu disse, eu tenho que saber mais a respeito disso. Aí eu comecei a escrever alguns textos curtos. E quando eu li o texto, eu disse, credo, que coisa mais nojenta. Ou eu melhoro isso, porque isso não sei nada. Aí eu comecei a escrever mais. Deve ter uns 12 ou 15 textos aqui que são... Excelentes, né? Não digo que são excelentes. A verdade é mutável e precisa ser melhorada. Quem sabe aqui tenha melhorado um pouquinho. E aí aqui sim, aqui tem uma conexão mais intensa entre o que um capítulo fala e o outro, e começa a fazer alguma vertente diferente. Porque daí eu comecei a não querer fazer um entendimento meu. Eu comecei a querer dizer, e se alguém ler isso, o que vai dizer? Será que vai entender ou não? Se não entender, não adiantou nada. Como falou a professora Vanilza, a pesquisa é uma coisa pública. Como é pública, ela tem que estar no alcance de todo mundo. Todo cientista que escreve um artigo para os seus pares vai escrever um nuance profundamente técnico. Um dia alguém vai dizer para ele, como é que eu uso isso que você descobriu que é maravilhoso no meu dia a dia? Exemplo, Einstein fazendo uma palestra no interior dos Estados Unidos, lá no Colorado. Daí ele chega lá e diz assim, vamos fazer uma palestra sobre física relativística. Por incrível que pareça, o auditório ficou lotado. Pessoal que dirigia a colheitadeira, que plantava trigo, que plantava milho, que não sei o que, todo mundo lá, sentado. O Einstein chegou e disse assim, os caras vão me olhar e vão me deixar muito preocupado e perturbado. Acho melhor eu mudar a perspectiva. Ele ficou sentadinho e tinha um senhor que ia sempre junto com ele, que era o mordomo dele, que trabalhou muito com ele. Muitos anos lá nos Estados Unidos. E ele tinha uma fisionomia mais ou menos parecida. Aí esse senhor levantou, começou a fazer a palestra.
na simplicidade ótica dele. E todo mundo ficou assim, grudado no que ele falava. E disse, meu Deus do céu, o Einstein é um cara fantástico. Né? E alguém levanta lá e diz assim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Daí ele fez a pergunta, aí o mordomo olhou e disse, esta pergunta tem um nível tão básico, fundamental, que eu vou sentar ali e pedir para o meu motorista responder para vocês. Ele senta e o Einstein levanta e para responder a pergunta. E aí ele começou a responder a pergunta, como ele viu como é que o mordomo tinha tratado, ele disse, o negócio é mais embaixo, vamos simplificar. Para terminar o assunto, a reunião não acabou naquela hora, eles foram até a noite e virou um café. Todo mundo sentou em volta e a coisa conjugou dessa forma. Então é isso que eu digo para vocês, a ciência tem que chegar à primeira utilidade fundamental, ao homem. Se a ciência não chegar ao homem, não fez-se sucesso. Se a pesquisa do Centro Espírita não chegar a todos, não fez-se sucesso. Qual é a intensidade e a profundidade dessa pesquisa? De acordo com aquilo que eu tenho condição de realizar. A pergunta é, será que não tem nada que você sabe bem, ou podia de uma forma bem organizada, explicar e ensinar para alguém? Sempre tem. Significa que todos do Centro Espírita podem fazer pesquisa. Todos podem ensinar alguma coisa para alguém. Não é isso que acontece quando alguém chega assim, a primeira vez no Centro Espírita, sim. O que você quer saber? Você já está se propondo a fazer uma abertura. As pessoas vêm e dizem, será que você podia me informar? Você diz, é ali. Onde é o toalete? Ali. Você já sabe. Gente, não achem que isso é brincadeira. Isso é uma questão de profundidade filosófica. E vocês não têm ideia como é profundo. Isso é ontológico. De repente, você lê na pessoa que o toalete não vai ser suficiente. Você está precisando de alguma coisa diferente, nós temos que providenciar outra coisa. E às vezes acontece. Severamente. Né? Então vejam, tem desdobramentos em tudo? Tem. A arte de pesquisar é algo que incorpora-se na nossa vida diuturnamente. Desde o documento, desde o remédio, desde do vestuário, desde o automóvel, do combustível, tudo. Notem, é uma vertente fundamental. Toda vez que eu vejo alguém que é um pouco diferenciado no sentido de conhecimento filosófico no mercado, ele está lendo a parte de trás da embalagem. Aquele que não lê, diz, pega esse mesmo. Bota tudo assim, parece um robô fazendo compra. Chegou no final, passa no caixa, passa aí. Quanto deu? Não sei. Diferente. O que eu estou comprando? Mas isso aqui tem sódio. Deixa lá, vou pegar o outro. Mas essa marca, eu descobri que essa marca não é boa. Melhor deixar para lá. Isso é pesquisa. Isso é envolvimento seu, prático, com o dia a dia, com o cotidiano, com o cidadão. Então é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento e fundamentação. Nesses dois nuances que eu trouxe para vocês aqui, isso aqui é um pouco diferente. Isso aqui tem uma implicação para a gente fazer um despertar nas pessoas. Este aqui, então, para vocês verem como é que a pesquisa sai. Tá vendo? Ele fica cabeludo. Esse aqui, então, não é um despertar. Esse é para saber que você está encarnado. Porque tem uns que nem sabem que são espíritos, né? Espero que tenha ajudado alguma coisa. Espero que vocês tenham se sentido sensibilizados. Se não sentiram, quem sabe da próxima vez a gente melhore a coisa. Vou pesquisar mais. Obrigado. Será que o próximo encontro nosso, 21º, o outro livro já está pronto à nossa disposição? Eu digo que a compilação já está pronta, ele já está paginado, ele já está diagramado e vai ser bem diferente desse.
tudo está conexo, cada capítulo fala sobre complexidade e todos os desdobramentos na questão do espiritismo. Vai ser bem, como se fala na gíria, power. Se alguém quiser algum tipo de pergunta, consideração... Bom dia, professores. Eu tenho dois questionamentos. Um primeiro eu vou fazer para os senhores, mas a gente pode fazer para os demais palestrantes. É que nas suas pesquisas, principalmente com o irmão Green, nos textos do irmão Green, existe alguma fala dele que a gente tem a possibilidade de pegar essa didática por osmose? Pelo menos. Outra pergunta é com relação... Edgar Morin faz 2 caminhos do racional, onde ele utiliza os termos racionalidade e racionalização. E racionalização no sentido de que a gente já tem um caminho pronto e o resultado pronto, e a racionalidade, não há caminho, o caminho se faz caminhando, né? É muito interessante. E hoje eu tenho trabalhado um pouco mais pesquisa, assim, gosto muito, e a gente percebe que, no meu caso, por exemplo, que sou espírita, sou estudante da doutrina espírita e gosto do espiritismo, existe uma tendência muito grande da gente fazer racionalização, de a gente já ter a hipótese pronta e buscar os caminhos, como Levi-Strauss fala, que me dê o resultado que eu quero que seja. O que vocês pensam disso? Como é que poderia não deixar isso acontecer? Eu tenho que não caminhar por aqui, eu tenho que deixar o caminho se fazer para que o resultado seja o mais honesto possível, mais melhor possível. Por favor. Eu penso que essa questão de a gente já ter uma solução para a nossa pergunta de pesquisa, na verdade, se você está fazendo uma pesquisa científica, você tem que fazer com que a parte do meio, o método científico, te leve àquele resultado. E não você já ter alguma coisa prévia antes, porque aí é como se você estivesse, vamos dizer assim, bitolado, né? Você já está deixando daquele jeito. E, na verdade, você tem que ser suficientemente aberto, do tipo, não esquecer por um momento qual é a solução que você deu e analisar os resultados de uma forma honesta, como aquele pesquisador colocou naquela parte, né? No conceito de pesquisa, justamente para você enxergar coisas que talvez você não tenha visto anteriormente, né? Então, é muito importante o pesquisador ter essa questão da abertura, né? Porque durante a pesquisa, ele também está aprendendo. Ele não está fazendo uma pesquisa só para mostrar aos outros. Prioritariamente, ele está fazendo uma pesquisa para mostrar o resultado da pergunta que ele fez para ele mesmo, né? Então, eu penso dessa forma. Professora, isso que a senhora está explicando sobre bitolação, não sei, seria o viés de confirmação? Tem a ver com isso? Não sei. Não necessariamente o viés de confirmação, mas veja, se você traçou uma hipótese para a sua pergunta de pesquisa, você não pode ter na sua mente que aquela resposta é a verdadeira. Porque o que a pesquisa científica faz? Ela vai justamente te dar um caminho para, no final, na parte de análise de dados e conclusão, você verificar se a resposta inicial, a hipótese que você lançou, que ela é verdadeira ou não. Então, o pesquisador, ele não pode ter como foco absoluto a resposta que ele deu. Porque essa resposta, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, ele tem que estar ciente disso. Daí a pesquisa não é honesta. Exato. Porque está contaminada. Né? Tendenciosa. Mais alguma questão? Por favor. Pois não. Primeiramente, é um privilégio, né, estar aqui com vocês, continuar sendo aluna de vocês, é um grande privilégio. Mas eu gostaria de perguntar para a professora Vanilza,
assim, lá no início, quando você começou, eu estranhei um pouquinho, então gostaria de perguntar, você não colocou o conhecimento religioso dentro daquele grupo, né? Então eu gostaria de saber, assim, você englobaria dentro de alguma coisa ou simplesmente não há necessidade? Na verdade, aquele slide em que eu coloquei os 3 tipos de conhecimento, eu busquei nos cadernos de psicofonias do irmão Grimm. Então, eu segui aquilo que ele colocou. Concordo que o conhecimento religioso, ele deveria ser considerado também como um tipo de conhecimento. O que é esse conhecimento religioso? Nós temos que ter um certo cuidado aí, porque tem muitas crenças religiosas que são totalmente dogmáticas, né? Então não se faz, não estão apoiadas em ciência, filosofia e na própria religião. Ou seja, a religião não forma um tripé, não forma cogência com a ciência e a filosofia, né? Quando nós falamos de espiritismo, o espiritismo está permanentemente fazendo isso, né? Se apoiando nesse tripé. Então, o conhecimento religioso do espiritismo, ele está muito próximo vamos dizer, da filosofia, né? E também da religião, no sentido de religação do ser com Deus, de nós entendermos cada vez mais como isso acontece. Então, todas essas classificações, na verdade, elas não são fechadas, elas são abertas e nós temos uma certa flexibilidade aí para colocarmos alguma coisa. Como eu mencionei, inicialmente na pesquisa que eu tinha feito, eu tinha colocado. Depois do Cadernos de Psicofonias do irmão Grimm, eu optei por seguir aquilo que ele já colocou no Cadernos de Psicofonias de 2006. Oi, professores queridos. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu me lembrei, falando da questão do viés de pesquisa, viés de confirmação, ou dessa coisa de direcionar a pesquisa, me lembrei de uma situação que eu acho que pode exemplificar para as pessoas, que eu vivi. Os recursos em fisioterapia, eles carecem de muita pesquisa ainda, por N motivos. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com uma colega, doutora, que fez a tese de doutorado numa emérita faculdade em São Paulo, com eméritos professores doutores, mas que ela pesquisou então a ação do laser na artrite reumatoide. E a primeira, de cara, assim, o que ela me contou, é que o orientador queria que ela provasse que o laser realmente não dava resultado. Então, o que ele fez? O laser ou qualquer outro recurso físico, ele é um coadjuvante no tratamento. Ele é um auxiliar, um potencializador, porque é um biomodulador. A pessoa precisa estar com a doença tratada, em tratamento, ou seja, tomando remédios para controlar a doença. E o laser vai controlar os sintomas, ajudar com os sintomas. Sim. A primeira coisa que o orientador fez no desenho da coleta de dados foi retirar o medicamento desses indivíduos, manteve os pacientes com placebo para avaliar. Ora, é óbvio para qualquer um que sabe que o resultado seria péssimo. Aquele recurso não ia dar resultado porque ele não estava sendo medido e analisado para algo que ele se propunha. Não era controlar a doença. A conclusão da pesquisa foi a que ele queria. Não, o laser não dá resultado. Então, veja, o risco numa pesquisa, por interesse, por paixão, às vezes até pelo tema, de você conduzir a coleta de dados de modo a dar o resultado que você quer, ele existe. Então, essa honestidade do pesquisador, ela tem que ser realmente uma coisa muito séria, né? É um comprometimento com a ciência, de fato. Não com o tema, não com o assunto, não com as suas ideias, com os seus preconceitos, né? Então, eu me lembrei que isso é uma coisa que me incomoda horrores, essa pesquisa, especialmente
E me lembrei que eu acho que é um exemplo, assim, do que não fazer em pesquisa. Mas, exatamente. Isso mesmo. Muito obrigada, que é sempre muito... É um prazer ouvir vocês, sempre. Obrigada. Muito bom esse seu exemplo, É ótimo. excelente, excelente. A gente podia falar aqui sobre o laser, o que acontece no sentido de coerência dos tecidos conjuntivos, que ia ser interessante também, mas não é o nosso foco hoje. Deixa para lá. Oi, Tudo bem? Agradecido, né, por todo esse conhecimento que teve. Foi trazido que as pesquisas têm que se atingir a todos, né, a todas as pessoas. Esse fato de não eliminar assim especificamente a religião como um tipo de pesquisa, mas deixando que ela fique vinculado com a ciência e a filosofia. Muitas pessoas mesmo não têm esse alcance, né? Para nós aqui é o que a gente pensa realmente. Como atingir essas pessoas que não têm esse esclarecimento de separar, de juntar, né, a religião com a ciência e a filosofia? Posso? Claro. Muito bem. A perspectiva é a seguinte. Em questão religiosa, você pesquisa fundamentos. Mas em questão de utilidade do conhecimento religioso, é uma questão de descoberta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sensibilizar ontologicamente todos os participantes envolvidos no querer esse conhecimento. O que significa? Você tem que saber quem, o que, como é você. Então, por isso que o irmão Leocádio traz para nós autoconhecimento. Porque você precisa primeiro descobrir-se, para depois fazer o sentido que aqueles fundamentos fazem nexo em você. Quando eles fazem nexo em você, você tem um desdobramento múltiplo, que atinge aquilo que você vai pensar para poder fazer, portanto, filosofia, aquilo que você vai acionar para poder fazer o dinamismo da sua vida, portanto, ciência. Tá? Então, as pessoas têm que saber ser, primeiro, para depois elas conseguirem entender a conjuntividade que tem o conhecimento religioso na sua perspectiva de nexo. Então, o que ela é? Isso aí conjuga comigo um sentido de saber quem eu sou de fato? Isso faz sentido para mim? Né? O meu balãozinho de ensaio fica pleno com isso? Eu consigo entender-me? Se isso acontece, o sentido do saber religioso, ele, digamos assim, estrutura o fundamento do que vem a seguir. Né? Então, em termos de conhecimento, eu posso ler todos os fundamentos de todas as doutrinas que existem por aí. Qual deles faz nexo comigo? Então, eu tenho que fazer uma descoberta própria para poder fazer o nexo comigo. E depois que faz nexo comigo, eu começo a aprofundar-me no sentido filosófico do próprio contexto doutrinário, e no sentido de, perdão o termo, fazimento. O Green gosta disso, né? Na hora de você fazer a prática, né, digamos assim, epistêmica do cotidiano, né? O que você vai fazer? Então, o fundamental é você descobrir-se, né? Eu gosto muito da doutrina espírita, eu acho que é muito interessante e pertinente. Você consegue ver-se como espírito? Então, isso é ontológico. Se você não consegue ver-se como espírito, está na hora de você olhar outra doutrina para poder fazer um fundamento que lhe dê adequação, sustentação. Né? Se você consegue, ou ainda não, faça um esforço. Veja qual é a sua dificuldade de perceber isso. O fundamento final da nossa questão de nexo doutrinário, qualquer que seja a doutrina, é ontológico. Eu em mim. Eu comigo. O em si faz uma diferença significativa, porque a doutrina tem que me estabelecer como se fosse um fermento e diga, eu cresço. Daí eu posso fazer o meu diálogo externo. Enquanto isso não acontecer, eu preciso que a pessoa trabalhe com ela. Né? Então não adianta de fora alguém dizer assim, faça assim. Isso não é autoconhecimento, isso é um conhecimento externo. Tá? Isso é a formatação que você estava propondo no sentido de Mohan, né? Que diz, o método está prontinho, é uma caixinha vazia, só falta preencher. Quando você faz isso, é determinista. Quando você faz o ontológico,
você faz alguma coisa que chama-se complexidade. Você não atropela nem faz cisalhamento. O determinístico bitola, fecha, estatiza. O complexo dinamiza. Né? É o fermento que faz crescer. Então, esse é o sentido mais fundamental. Né? Por isso que quando a gente vai falar de religioso, tem que ter um cuidado muito grande, porque desperta paixões. Quem faz um sentido apaixonado na questão do religioso não entendeu o que é a doutrina para si. Por isso, quem é de fato consistente na doutrina religiosa, qualquer que seja, não é fanático e nem contaminante. Assim, esse é o melhor que existe. Não, não existe melhor em lugar nenhum. Existe o apropriado para mim. Né? Por isso a verdade é mutável, que é o meu apropriado. Temos que ter muita paciência e calma para esperar esse possível acontecer. Note, a primeira pergunta que eu faço é: será que eu faço nexo com o Espiritismo? Quando Kardec trouxe para nós, espíritos, meu Deus do céu, será que a gente entendeu isso? O que é ser espírito? Esse é o primeiro viés. Esse é o primeiro viés. Obrigada a vocês, gente. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Bom, eu quero agradecer então aos irmãos Raul e Vanilza pela excelente palestra. Aproveitar e agradecer aos outros palestrantes, irmão Rui, irmão Mário Eduardo, irmão Raul Dias. Agradecer também a equipe que ajudou a organizar, que é fundamental o trabalho da equipe, que é a Flávia, o Laci e o Itamar, fizeram um trabalho muito bom. Agradecer ao Raul e o Lico, que inovaram agora nesse novo formato, que não é fácil, eles fizeram muito trabalho e o dia inteiro aqui envolvidos. Agradecer o pessoal que ajudou no acolhimento, a Marcela, o Franco, a Daniele, o Carlos, a Coca e a Liliane. Principalmente agradecer aos irmãos que vieram participar, né, e que ficaram assistindo também de forma remota e já convidando-os para o ENUF 2023. Né? Já vamos começar a pensar para que vamos fazer nesse mês. Eu acho que em setembro é um mês bom, né? Eu acho que atende a todos e esperamos vê-los novamente e com essa alegria, essa felicidade que nós temos ao estar aqui. Então, agradecemos a todos. Encerramos então mais esse ENUF e esperamos o ano que vem. Muito obrigado.